Então, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a este pequeno curso sobre o que são os exercícios espirituais. E tenho muito gosto em partilhar convosco algumas pequenas reflexões que não têm pretensão nenhuma, quer convosco que estás aqui comigo presencialmente, quer convosco que me seguis online. Antes, a ideia era, enfim, não é propriamente um curso para especialistas, o mais importante era darmos tempo de antena à palavra, passarmos a palavra dos exercícios espirituais, darmos-lhe a primazia. Então vocês têm este caderninho, os que estão aqui são de forma presencial, os outros vão ter o mesmo texto também acessível, o que são os exercícios espirituais, têm, enfim, um pequeno currículo, tem a metodologia que vou seguir aqui assim, e depois tem o programa para o dia de hoje. São 3 pontos, os principais marcos dos exercícios espirituais, a oração de quietude e o testemunho da misericórdia no meio do mundo, e por fim 3, a experiência de Pentecostes na tua vida cotidiana. Então, começando pelo primeiro ponto, os principais marcos dos exercícios espirituais. E de agora em diante, é a sigla para designar os exercícios espirituais. Portanto, esse livrinho que nós estamos aqui assim a ver, a estudar uma primeira abordagem. Preâmbulos. Como quem põe os fundamentos de um edifício. E este edifício é sumamente importante, porque esse edifício constitui nada mais nada menos que o homem, a mulher nova, o homem interior, e que nós queremos ser. Queremos viver cada vez mais a partir de assim, e consequentemente experimentar toda uma outra plenitude de vida. Um primeiro ponto dos preâmbulos, podem seguir na vossa folhinha. De nada te adianta conheceres toda a literatura da especialidade relativa à cerimónia do chá, enquanto não te dispuseres a fazer a experiência. Enfim, não te tornares um bebedor acérrimo do chá, e um especialista, e um iniciado nesta cerimónia do chá. Isto não se improvisa. Ao Padre Rupp, geral dos jesuítas, foi-lhe dito que um aluno assíduo necessitaria de pelo menos 2 anos para se adentrar devidamente nesta experiência. São João da Cruz refere que, alguns numa ilha, existe um ser vivo que nada tem em comum com o que já se conhece e, consequentemente, de nada serve qualquer analogia para te explicar o que o caracteriza. Dizem esta imagem da cerimónia do chá. Podemos conhecer todas as bibliotecas, todas as enciclopédias sobre o chá, mas enquanto não provarmos o chá passa-nos totalmente ao lado. Dizem também os budistas zen que o dedo aponta à lua. Mas não sejas imbecil a ponto de confundires a ponta do dedo com a lua. No fundo, o que é que eu estou sistematicamente a querer dizer-vos? É que a experiência dos exercícios é muito mais que um curso. Comparativamente à experiência, um curso é rigorosamente nada. Não nos podemos ficar para um curso. Temos que fazer a experiência em primeira mão. Magritte, este pintor belga, também diz, gosta de associar uma legenda aos quadros que ele pinta, e pinta um cachimbo, escreve por baixo "Ceci n'est pas une pipe", pinta uma maçã e escreve por baixo "Ceci n'est pas une pomme". Prontos. Não podemos confundir a realidade ou a representação com a realidade. São coisas totalmente distintas. Em filosofia dizemos que não podemos confundir o mapa com a realidade. Prontos. E de facto, portanto, é imprescindível que tu faças a experiência dos exercícios espirituais, porque senão ficas rigorosamente na mesma. O segundo preâmbulo, para Teresa de Jesus, 1515-1582, contemporânea de Inácio de Loyola, o autor deste livrinho que vamos ver neste curso. Para Teresa de Jesus, o edifício espiritual ergue-se, aprofunda-se sobre 3 pilares, sobre 3 virtudes soberanas: o dessacimento, o despojamento, uma palavra espanhola, a caridade fraterna,
começando por aqueles que me são mais próximos, que muitas vezes sabemos que são os mais difíceis de amar, os outros são do outro lado do planeta, isso, enfim, não oferecem qualquer dificuldade. E por fim, a humildade. Enfim, o edifício espiritual, a espiritualidade tem como base estes três pilares, as virtudes soberanas. Mas destes três, diz Santa Teresa, o mais importante é a humildade. Mais tarde, Santa Teresa acrescenta uma quarta virtude, a fortaleza. Portanto, no fundo, é Santa Teresa das fundações, das obras concretas. Pronto, o amor que se traduz em obras. Diria que para Inácio de Loyola, estava a pensar, para Inácio de Loyola, estes são os requisitos sine qua non, não há vida espiritual, para Teresa de Jesus. E para Inácio de Loyola, quais são estes requisitos? Porque isto não vai lá com cursos, passa muito mais pela atitude, passa pela experiência e passa pela atitude interior. Diria que para Inácio de Loyola os pilares residem na indiferença, como sinónimo de liberdade interior, graças à qual podemos, contudo, tender. Graça rara, à qual podemos, contudo, tender, se nos abrimos em ela. Pronto. E, de facto, a indiferença constitui a atitude essencial dos exercícios espirituais. É aqui que tudo se joga, nesta indiferença, o fruto dos exercícios. Depois também a misericórdia, e reconhecer primeiramente que Deus tem tido para comigo ao longo da minha história, e reconhecer que, enfim, a minha vida só não se tornou um verdadeiro inferno, ou porque o Senhor me segurou em extremis, ou porque me foi lá buscar ao fundo. É importante eu ter essa consciência, para depois eu poder testemunhar essa mesma misericórdia, que antes de mais permitei da parte de Deus para comigo, para lá circular lá fora, em favor dos outros. Esta misericórdia também constitui, diríamos, para Inácio de Loyola, um requisito sem o qual não há virtude, sem o qual não há vida espiritual. Depois a pobreza, enfim, algo que é particularmente caro a Inácio, a humildade. Para Inácio é fruto das humilhações. E as humilhações, não há humildade sem humilhações. E como é que eu lido com as humilhações? Como é que eu pego o touro pelos cornos? Porque se eu lido com as humilhações à luz do mistério pascal, elas permitem-me crescer em humildade, em transparência de Deus. Caso contrário, eu fico uma pessoa ressabiada, avinagrada, revoltada, enfim, alguém, enfim, permanentemente ferido e traumatizado para o resto da vida. Portanto, sim, a humildade é sumamente importante, é fruto das humilhações, mas há que saber lidar com essas humilhações, para que elas não se virem contra nós e acabem por nos bloquear a nível espiritual. O terceiro ponto, sempre na vossa folhinha, Santo Inácio de Loyola, 1491-1556, vive no princípio da modernidade, globalização. Enfim, os descobrimentos, os orçamentos teriam ocorrido cerca de 50 anos antes. Inácio de Loyola vive no princípio da modernidade e globalização, no contexto de uma igreja marcada pela reforma protestante e contra a reforma católica. Inácio converte-se aos 30 anos, em 1521, durante a convalescença de um ferimento de guerra, uma convalescença que se prolonga durante 9 meses. Com 31 anos, em 1522, Inácio recebe uma graça muito especial, a iluminação ocorrida na margem do rio Cardoner, uma graça muito especial, faz lembrar um bocadinho o Satori, a iluminação também dos budistas, enfim. E é a partir dessa graça, dessa iluminação ocorrida na margem do rio Cardoner, enfim, uma graça que ocorre no descampado, ao ar livre, é a partir dessa graça que Inácio começa a redigir os exercícios espirituais, que retoca durante 34 anos, até a hora da morte. E pronto. Dos 37 aos 44 anos, 1528 a 1535, Inácio dedica-se a tempo inteiro ao estudo. Mas não nos esqueçamos que para Inácio, primeiramente, está a escola dos afetos. Os exercícios espirituais constituem a escola dos afetos por excelência. Antes de mais está a experiência. A experiência de Deus, como a experiência de voluntariado. Enfim, ao qual Inácio também dedicou muito o seu tempo. Antes de mais está a experiência. E depois, só depois é que vem a escola do intelecto. Esta reflexão sobre a experiência.
Assim, Inácio, temos uma escola dos afetos, que tem a ver com a vida espiritual, com os exercícios espirituais. Temos a escola do intelecto, o estudo, para traduzir a Boa Nova numa linguagem acessível às pessoas do nosso tempo. E depois existe também, a par dessas duas escolas, uma escola da misericórdia. Vamos ver que os exercícios são sobretudo uma escola da misericórdia. Portanto, no fundo, Inácio aposta na pessoa humana, com todas as... Interessa-lhe a pessoa humana no seu todo, com todas as faculdades que a constituem. O coração, esta conversão afetiva ou religiosa, a conversão ética, esta sensibilidade às questões da justiça, braços com mangas arregaçadas e, por fim, a conversão intelectual. Pronto. E retomamos, está claro, o modelo antropológico bíblico-judaico-cristão, ou então as confissões de Santo Agostinho, onde ele refere estas três conversões. E a verdadeira conversão dá fruto e tem implicações a nível de todas as faculdades que constituem o ser humano. Pronto, já. E esta também é a abordagem de Inácio, vai neste sentido. As primeiras edições deste livro esclareciam que este livro é diferente dos outros, não é para ser lido, mas feito. Pronto, é o maior disparate das vossas vidas, porem-se a ler este livro de uma ponta à outra. Enfim, isso não lembraria a ninguém, a não ser numa noite de insónias, alguém pegar nas instruções de um eletrodoméstico e pôr-se a lê-lo de uma ponta à outra, de fio a pavio. Portanto, não é um livro para ser lido, é um livro para ser feito. Como é que eu vos posso explicar? Confesso-vos que eu me sinto um bocado frustrado. Eu já li as Moradas de Santa Teresa 2 ou 3 vezes e, contudo, estou muito longe de me encontrar na 7ª morada. Estão a ver? E nós, hoje em dia, de certo modo, enfim, tendemos a endeusar o conhecimento intelectual. Mas há outros âmbitos da natureza humana que acabam por cair no mais completo esquecimento. Isso é pena. Como se o ser humano fosse apenas pele e neurónios. Tendemos a viver exclusivamente da fachada. Exibimos e esquecemos deste continente que levamos dentro de nós mesmos, que é precisamente a interioridade. Aliás, a única coisa que nos falta descobrir, escolhemos todos os continentes, já lá vão 500 anos, mas a interioridade, esse continente que ainda está por conhecer, e que mais fruto de uma exploração, de uma conquista, é puro dom, pura graça. Continuando, 5º ponto, conjugando uma fidelidade criativa, esta expressão de Gabriel Marcel, essencialista católico, é uma expressão muito cara aos jesuítas. Conjugando uma fidelidade criativa, Inácio integra a tradição viva da espiritualidade cristã. Padres do deserto e padres da igreja. São Bento de Núrcia. São Bernardo de Lerval. São Francisco de Assis. É a imitação de Cristo. Esta obra emblemática da devoção moderna. Portanto, Inácio integra, em termos de espiritualidade, os primeiros 15 séculos da espiritualidade cristã. Mas Inácio não é apenas um rato de biblioteca. Até porque não é nada. Mas Inácio procura articular, enfim, a espiritualidade cristã que ele herdou da Igreja, enfim, e das mais variadas fontes, às mais variadas correntes de espiritualidade cristã, integra tudo isso com a sua própria experiência. E é isso que lhe dá toda uma outra autoridade à sua proposta e este livrinho. Que não é apenas algo ter... Inácio não se limita a fazer um resumo, uma síntese, não. Ele próprio fez esta peregrinação interior. Portanto, conjugando uma fidelidade criativa, Inácio integra a tradição viva da espiritualidade cristã e a sua própria experiência, propondo uma espiritualidade para ser vivida em pleno centro urbano. Não se trata apenas de fazer oração, mas mais ainda de ser oração. Isto traduz, mais que em palavras, em gestos, e mais que em gesto, em atitudes. E, no fundo, é isto. Inácio Dilo, precisamente, qual é o seu objetivo? Na pequena oração, número 46, designada de oração preparatória.
que o exercitante repete 5 vezes ao dia durante um mês, quando faz a experiência completa, que tem a duração de um mês. Todas as minhas intenções, ações e operações. Reparem, há aqui um crescendo na base de todas as intenções, as ações é um segundo nível de concretização, e depois as operações, ou os processos, as estratégias, em vista de um determinado objetivo que eu quero atingir. No fundo, isto é a minha vida. Todas as minhas intenções, ações e operações sejam puramente ordenadas em serviço e louvor de Sua Divina Majestade. No fundo, o que é que Inácio está aqui, que graça é esta que Inácio está aqui a pedir? Que a minha vida, 24 sobre 24 horas, seja um continuíno de serviço e louvor. Eu pergunto-vos, Francisco de Assis, faz oração em oração? Sim, faz oração, mas não se fica por aí. Fazer oração não é uma gavetinha, se não contagiar depois o nosso dia-a-dia. Enfim, não foi verdadeira oração, não é? Sim, entra no quarto, fecha a porta, reza um segredo ao Pai, mas, se isso depois não dá fruto na tua vida de todos os dias, se isso não te transforma enfim, não dá frutos na tua vida de todos os dias, é porque não estiveste verdadeiramente a rezar. 6º ponto, primado da interioridade. Diz Inácio, eu gosto muito desta máxima, não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e gostar das coisas internamente. Posso saber muita coisa a nível catequético, a nível de espiritualidade, a nível de teologia, e sentir o meu coração a morrer-me à míngua. Inácio diz a alguns também que não é o muito fazer que sacia e satisfaz a alma. Eu posso ser uma pessoa, enfim, a nível da performance, o desempenho, uma pessoa excepcional, e simultaneamente sentir-me cada vez mais vazio interiormente. E simultaneamente edificando sobre esta rocha sólida que é a interioridade, quando eu retomar o fazer e o saber, posso vir a dar ainda muito mais fruto, posso vir a ser ainda muito mais fecundo. Recordem-se deste modelo antropológico judaico-cristão de que vos falei atrás. Recordem-se as 3 conversões, de acordo com Santo Agostinho: conversão afetiva religiosa, ética e intelectual. Pronto, o epicentro é a interioridade, mas depois como uma pedra que a gente atirasse ao centro de um lago, cria-se uma ondulação que se estende a toda a superfície, até às margens, e depois também se propaga em profundidade. Depois essa expressão conhecimento interno, que se repete por 3 vezes, há um jesuíta indiano, a Paramananda Divarkara, para ele, o fruto do exercício também se joga muito nesta expressão, conhecimento interno, descer a cabeça ao coração. Os cristãos do Oriente insistem muito nisto. A escola dos afetos, já vimos aqui assim, já o disse, que a escola, antes de mais, para Inácio, a escola dos afetos por excelência são os exercícios espirituais. Depois temos 62 ocorrências do verbo sentir no texto dos exercícios espirituais. Não é o sentir epidérmico, é o sentir internamente. O discernimento dos espíritos procura, de facto, ajudar-me a ler aquilo que eu vou sentindo internamente. Continuando nesse ponto 6, Inácio não se interessa aqui por teorizar, mas por dar um nome a essa outra realidade e por nos ajudar a lidar com ela, de modo a tirar partido para uma maior plenitude de vida, que já pode, em parte, ir acontecendo na tua vida. Uma espiritualidade... Pronto, é muito interessante. Inácio não teoriza. Pronto. Com base na experiência, ele dá-nos toda uma série de indicações para que nós também possamos fazer a nossa própria experiência em primeira mão e para que nós também possamos progredir na vida espiritual e, consequentemente, enfim, ir experimentando cada vez mais uma maior plenitude de vida. Não apenas no além, mas já no aqui e agora, pelo menos em parte. Uma espiritualidade despojada. É uma espiritualidade despojada esta. Tudo é reduzido ao essencial. Uma espiritualidade despojada. Para Inácio, a pobreza é muro e mãe, isto é, protege-nos, é muro que nos protege, e a mãe que é fecunda. Uma espiritualidade integradora que parte da interioridade. A interioridade, como essa rocha sobre o qual aceitamos o alicerce e edificamos. Mas o ponto de partida é a interioridade. Pronto, é isso que nos permite ir muito mais além, e terá todo um outro partido de todas as faculdades que nos constituem. Quando de facto estamos apaixonados, ganhamos asas, não conhecemos impossíveis e conseguimos ultrapassar todo e qualquer obstáculo. 7. As disjunções vão dar lugar a uma perspectiva integrada, geralmente traduzida sob a forma de binómios.
as disjunções, saúde ou doença, riqueza ou pobreza, honra ou desonra, vida longa ou vida curta. De acordo com a perspectiva do mundo, esta perspectiva do fado, do oráculo dos deuses, aos sortalhudos, aos coitadinhos. Inácio quer nos propor uma outra perspectiva, que é uma perspectiva integradora. Então essas disjunções vão dar lugar a binómios ou conjunções, são característicos da espiritualidade inaciana. Isso também está muito patente também no Papa Francisco, naquilo que ele chama o poliedro, e explica que nesses binómios uma coisa são realidades contraditórias, outra coisa são realidades que se contrapõem e, portanto, que se enriquecem reciprocamente. O Papa Francisco, o jesuíta, simultaneamente para aprofundar a pertinência destes binómios, enfim, começou a preparar o início de, quando era jovem, iniciou um doutoramento sobre Romano Guardini, que depois, enfim, depois não teve a possibilidade de levar por diante e concluir. Mas pronto, mas vamos ver estes binómios, porque são muito interessantes. E nós na vida tendemos a uma perspectiva monolítica e redutora e considerar apenas um dos polos. Enquanto considerar as duas perspectivas poderia vir a tornar-se incrivelmente enriquecedor para nós. Então, as disjunções dão lugar aos binómios, às conjunções. O colóquio, que é o ponto mais alto da hora de oração, segundo Inácio, faz como um amigo fala com o outro ou um servo com o seu senhor. Sim, eu e Deus somos amigos, mas não banalizemos, porque se banalizamos, estamos tudo a perder. Somos amigos, mas não amigos ao ponto de termos frequentado a mesma escola, de sermos colegas de turma e termos partilhado a mesma carteira. E para Inácio, o colóquio, o momento mais alto da hora de oração, o colóquio final, é como uma conversa de dois amigos ou serve com o seu senhor. Aqui entra a reverência, o temor filial, para perceber que, de facto, aquilo que temos de mais precioso é também muito frágil. E devido a uma reação precipitada, podemos deitar tudo a perder num instante, aquilo que nos levou muitos anos a conseguir. A glória de Deus e a minha saúde. Quanto mais me descentrar de Deus, diz Inácio, maior a saúde que eu experimento. Vou aqui agora. Pronto, estes binómios, é muito interessante. Parecem quase paradoxos. De facto, há um jesuíta, Henrique Lubac, que tem um teólogo muito conhecido, tem livros em que ele procura aprofundar estes paradoxos. A moção interior e a moção racional. Nós mais à frente vamos ver, vamos estudar melhor o que é esta moção interior. As emoções interiores, que são dois tipos, consolação e desolação, e por outro lado as emoções racionais, o afeto e o intelecto. O fazer e o padecer, diz Inácio. O padecer, inclusive, pode sublimar o fazer e constituir a forma mais fecunda de fazer. O serviço e o louvor. O serviço podemos imaginar o lava-pés, e o louvor podemos imaginar o salmista de pé a louvar o Senhor. E, enfim, continuando com estes binómios, depois temos aí uma inversão. Passamos do serviço e louvor para o amar e seguir. E depois, mais à frente, no livro dos exercícios espirituais, esse amar e seguir dá origem ao amar e servir. Pronto, é quase que um lema também muitas vezes é considerado um lema nosso. Reparem, o amor que não serve é um pseudo-amor platónico. E um serviço que não ama é um serviço de funcionário, no mau sentido. É um serviço que não passa, não comunica Deus aos outros, é um serviço que não faz a diferença. E, portanto, é um serviço que não serve. Pois é muito interessante esse habitar e trabalhar. São dois verbos que caracterizam Deus na contemplação para alcançar amor. Deus habita nas criaturas, de modo muito especial, no ser humano. Mas Deus habita não feito inútil, braços cruzados, mãos enterradas nos bolsos, com quem está desempregado. Não. Deus habita e trabalha. A presença de Deus em cada um de nós e na história da humanidade é uma presença dinâmica. Depois o sentir e o conhecer.
Eu lembro da primeira vez que eu comecei a bater à porta dos jesuítas, a pedir em busca de acompanhamento. Eu sentia coisas cá dentro e não sabia o que se passava comigo. E quando a gente é mais ou menos como alguém que está doente, mas não percebe, enfim, não percebe o que é que se passa, o que é que está mal. E enquanto não tiver o diagnóstico, não sossega. Está claro que o diagnóstico ainda não é tudo, mas dar um nome às coisas já é meio caminho andado. Pronto. O sentir e o conhecer. O afeto e o intelecto, já me referi a isso. O amor e o temor, também já falámos disso. Como se complementam. Tudo aquilo que tem de mais precioso é também muito frágil. Depois é muito interessante o exame geral, como é proposto inicialmente. E depois eu dou graça por toda uma série de bens recebidos ao longo do dia, mas simultaneamente procuro ter consciência daqueles aspectos em que falhei ao longo do dia. Mas no final do exercício, Inácio propõe uma outra redação do exame, que é dar graças e depois perguntar-me em que medida é que eu ao longo deste dia fui ou não epifania de Deus para os outros. Pronto. Não apenas concentrar nas coisas menos boas, mas também nas coisas boas. Em que medida é que eu ao longo deste dia fui líder ao jeito de Jesus? Um modo muito peculiar de liderança. E, enfim, patente no lava-pés. De que modo é que ao longo do dia fui justiça de Deus no meio do mundo, fui bondade de Deus para os outros, fui piedade de Deus para os outros, fui esta misericórdia de Deus no meio do mundo. Bem, um oitavo ponto. Cada proposta de oração é acompanhada de um pedido inicial, implorar o que quero, e que de algum modo procura resumir, enfim, o que é que se propõe com aquela proposta, qual é o fruto que se pretende com aquela proposta, e muitas vezes também acompanhada de colóquios finais. Este implorar o que quero inicial e o colóquio final, que muitas vezes também é fixo, às vezes é deixado à nossa liberdade, outras vezes Inácio fixa, propõe um texto concreto para servir de base a esse colóquio final. Estas orações, implorar o que quero e os colóquios finais, quando são estabelecidos por Inácio, constituem como que marcos geodésicos, balizas, às quais há que apontar no nosso itinerário para Deus. 9. Agora ia-vos falar um bocadinho desta experiência como um todo, o mês a experiência original, que tem a duração de um mês. A experiência original dos exercícios espirituais tem a duração de um mês. Enquanto está dividida em 4 semanas, simplificando, a primeira semana diz respeito à meditação do pecado. E a segunda, terceira e quarta semana, à contemplação dos mistérios da vida de Jesus. Pronto. Primeira semana, meditação do pecado, ordenar os afetos, arrumar o coração, para poder acolher Deus na minha vida. E a segunda, terceira e quarta semana tem a ver com a contemplação de Jesus. As semanas não têm que ter rigorosamente, quer dizer, esta experiência dura sensivelmente um mês, está dividida em 4 etapas, então convencionou-se designar cada uma destas etapas de uma semana, mas as semanas não têm que ter, não são forçosamente todas elas de 7 dias. Há semanas que têm mais de 7 dias, outras que têm menos de 7 dias, não é? Isso tem em vista, enfim, a maturidade espiritual do exercitante. Às vezes, se calhar, ele pode, alguma destas semanas terá que ser mais demorada, outra são coisas que, enfim, já estão mais que adquiridas e consequentemente essa oração, essa semana pode desenrolar-se de uma forma assim mais rápida. Portanto, simplificando, a primeira semana diz respeito à meditação do pecado e a segunda, terceira e quarta semana à contemplação dos mistérios da vida de Jesus, divididos do seguinte modo. Segunda semana, vida oculta e vida pública até ao domingo de Ramos. Terceira semana, portanto, segunda semana, contemplação da vida oculta e da vida pública até ao domingo de Ramos. Terceira semana, contemplação da paixão. Quarta semana, contemplação das aparições do ressuscitado. Para Inácio, a segunda semana constitui a via ou vida purgativa. A segunda semana, a via ou vida iluminativa. E por exclusão de partes, a terceira e a quarta semana constituem a via ou vida unitiva. Agora, vocês queria ver convosco esse apêndice 1. Esse apêndice 1 constitui uma lexio divina.
E este método que foi desenvolvido pelos monges nos mosteiros ao longo de séculos, se não mesmo mais de 1000 anos. E como Inácio pega nessa ferramenta, mas enquanto que o monge está mais preocupado na sua própria salvação, diríamos assim, é que assim Inácio vai buscar essa ferramenta para que cada um de nós, e a maior parte de nós vivemos em grandes centros urbanos, e assim, enfim, tirando partido desta Léxio Divina, nos tornemos mais, com a graça de Deus, nos tornemos mais capazes de testemunhar o ressuscitado e a ressurreição nos locais onde vivemos. Então, apêndice 1, meditação, contemplação, repetição, aplicação dos sentidos. Vejamos primeiro o que é a meditação. São várias formas de orar que Inácio explora nos exercícios espirituais e que vai buscar a tradição. A meditação tem a ver com, enfim, com o exercício das experiências da alma. Tem sempre como base, geralmente, um episódio do mistério da vida de Jesus e depois procuro quais são essas potências da alma de acordo com, no tempo de Inácio. É assim que eram designadas a memória, a inteligência e a vontade. Então vou aplicar a memória, a inteligência e a vontade à palavra de Deus, concretamente uma página dos Evangelhos. Depois uma leitura orante, o que é que me ficou na memória, inteligência, o que é que Deus me está a querer dizer e agora como passar isto para a minha vida. E para passar para a vida tenho que passar primeiramente pela vontade e pelo coração. É o que está indicado na vossa folhinha. Enfim, o exercício da vontade está muito associado ao exercício dos afetos. Mover mais os afetos com a vontade. E sem passarmos por este nível da vontade e dos afetos, de facto, não conseguimos que a palavra de Deus encarne a nossa vida, passe para a nossa vida. E não é tudo assim, ainda fica tudo num nível muito abstrato e intelectual. De facto, o que queríamos era que a palavra de Deus tornasse vida da nossa vida. Agora sim, reparem, nós na meditação ainda tendemos a ser muito cerebrais. Memória, inteligência, vontade. A contemplação é diferente. A contemplação, Inácio vai buscá-la relativamente à contemplação. Inácio é sobretudo devedor de Bernardo de Clairvaux. Inácio, vamos ver que Inácio põe ao centro na contemplação a humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, este Deus que encarna. Francisco de Assis também vai por aí assim. Existem outras léxios, como a proposta por Guigo II, foi prior da Grande Cartucha, mas são léxios que são diferentes desta. Tanto num caso como no outro, é uma oração que tem como base a Sagrada Escritura, nomeadamente, de modo particular, os Evangelhos. Mas neste caso, portanto, vamos ver que a humanidade e a encarnação tornam-se centrais. Este Deus que hoje se manifesta e se torna-se particularmente presente também nos últimos, daqueles que tendem a ser postos à margem pela sociedade. Assim teremos na contemplação uma coisa, vocês na vossa folhinha acima, vocês têm meditação e exercícios espirituais 45 a 50. O que é isso? Quando nós estudávamos a matemática ou física, havia os cadernos de exercícios resolvidos. Pronto, os exercícios tipo. E depois tínhamos exercícios propostos, não resolvidos, mas com solução. Pronto. Inácio também resolveu para nós aqui um exercício de meditação, para a gente perceber melhor o que é que consiste a meditação. Inácio, nesses números aí, 101 a 126, também nos explica o que é contemplação. Um exercício resolvido. Pronto. E basicamente é o seguinte: como é que funcionamos, em que consiste o dia tipo do mês de exercícios? No dia tipo, contemplamos dois mistérios, dois episódios da vida de Jesus. Uma primeira contemplação e uma segunda contemplação. Isto da parte da manhã.
uma hora, uma segunda hora. Pronto. O meio temos que fazer um pequeno break. Da parte da tarde temos uma primeira repetição, uma segunda repetição. Enfim, pelo meio, incrivelmente, temos que fazer uma merenda. Da parte da tarde. E à noite fazemos aquilo que Inácio designa de aplicação dos sentidos. Esta repetição é a terceira hora, esta repetição é a quarta hora, esta aplicação dos sentidos é a quinta hora. Reparem, um colega inglês explicou-me que os exercícios têm uma dinâmica em espiral de aprofundamento. De algum modo, ao longo do dia, de cada dia de exercícios, a oração vai decantando, vamos descendo da cabeça ao coração. E estas repetições, no fundo, isto constitui uma iniciação ao namoro com Deus. Estas repetições, nós tornamos consumistas também a nível espiritual e já esgotei a matéria da oração. Vamos ver que Inácio está numa outra perspectiva totalmente diferente. As verdadeiras pessoas de oração não precisam de muita matéria para servir de suporte à sua oração. Então, nesses números na vossa folhinha, contemplação 101 a 126, vocês têm explicado como é que funciona esta dinâmica. Contemplação da primeira proposta, contemplação da segunda proposta. Em cada dia dos exercícios, contemplamos 2 episódios ou mistério da vida de Jesus. Depois repetimos e, por fim, a aplicação dos sentidos. Depois o corpo também reza, lembra o Padre Vasco, Magalhães, pronto, e o corpo tem que estar bem. Está claro, se mimamos demasiado, depois ficamos moles e também não vamos a lado nenhum. Mas se forçarmos demasiado o corpo, acabamos por adoecer. Pronto. Procurar este equilíbrio. Pronto. O corpo é importante, a posição do corpo, o espaço em que eu escolhi para rezar, tudo isso é importante. Depois temos o sentido de presença de Deus, este Deus que me envolve, por fora e ainda mais por dentro, diz São Paulo, ali assim no Areópago, quando fala aos atenienses, citando os poetas da antiguidade clássica, em Deus nos movemos, vivemos e existimos. E Deus está permanentemente a passar debaixo do nosso nariz e nós não nos damos conta. E a tal reverência, porque nós somos muito reivindicativos, muito ciosos dos nossos direitos e melindranos, etc. Mas aqui a lógica do amor é outra. A ver se eu olho mais para vocês e menos aqui assim para as minhas folhas, não posso esquecer. Sexo oração preparatória, 3 preâmbulos, 3 pontos e um colóquio. Oração preparatória, enfim, eu já expliquei atrás e pelo que não vou voltar a fazê-lo. Todas as minhas intenções, ações e operações sejam plenamente ordenados em serviço e louvor da sua divina majestade. O primeiro preâmbulo, seguindo sempre a vossa folhinha, a história. A história é uma página dos Evangelhos, um mistério, episódio da vida de Jesus. O segundo preâmbulo, composição vendo o lugar, como se presente me achasse. Isto é muito interessante. Eu diria que hoje em dia a psicologia utiliza muito isto. Eu disse-vos que a meditação era muito mais cerebral. Ao passo que na contemplação estou muito mais solto. E por isso deixa-me conduzir muito mais por Deus. Na contemplação, recorremos muito à imaginação. Vocês vão, continuando a explicação, vocês vão se aperceber porquê. De facto, no texto principal dos exercícios, Inácio não nos dá pistas de reflexão. Não? Diz o seguinte. Para uma coisa, primeiro, imaginar o cenário em que decorre um determinado mistério, episódio da vida de Jesus. E enquanto eu estou a imaginar a composição vem do lugar, enquanto eu estou a procurar reconstruir o cenário, já me estou a sentir sugado para dentro de cena. Depois cá está, do ser preâmbulo, implorar o que quero. Também já falei nisto, desta graça própria que de algum modo sintetiza o objetivo com aquela hora, o objetivo daquela hora de oração. Agora reparem, os 3 pontos que Inácio propõe no texto principal dos exercícios não são pontos de reflexão. Inácio troca-nos totalmente as voltas. Nós, de facto, como costumo dizer, dão-nos amendoins para a gente excitarmos os neurónios e para sermos
deusas e deuses lá dos tempos gregos. Mas para Inácio quer que a gente deixe mais fundo de nós mesmos. Isso Inácio propõe-nos 3 pontos. O primeiro ponto é ver as pessoas. Isto é, há que recuar. Tu que me estás a escutar, tens que recuar para fazer este exercício de contemplação. Depois de reconstruires, recorrendo à imaginação, o cenário, tens de recuar 2000 anos no tempo, colocar-te lá no meio dos discípulos e discípulos de Jesus e procurar ver as pessoas como se apresentassem e concentrando-te de um modo especial na pessoa de Jesus, eventualmente também na pessoa de... Concentras-te em todos os protagonistas, mas de um modo especial na pessoa de Jesus, eventualmente, se quiseres, também na pessoa de Maria. Pronto. Depois, no segundo ponto, esse era o primeiro ponto, ver as pessoas, na tua folhinha, o ponto 7, ver as pessoas e depois refletir em mim mesmo, não meditar, mas sim espelhar-se, para tirar algum proveito. Isto é muito importante. Então, o famoso dicionário Covarrubias, um dicionário de espanhol ou castelhano do século XVII, que nos esclarece que no tempo de Inácio o que refletia não eram os neurónios, eram os espelhos. Então o que se trata é de... O que se pretende com a contemplação é que tudo aquilo que eu vejo, especialmente em Jesus, se vai imprimindo, se vai gravando, se vai entranhando mais fundo de mim mesmo. De maneira a reconfigurar-me cada vez mais ao jeito de Jesus. Continuando. Tudo isto para tirar algum proveito. Segundo ponto, ouvir o que falam. O que as pessoas comentam daquele episódio. E, sobretudo, como é que Jesus diz as coisas, o timbre da voz, etc. E por refletir em mim mesmo para tirar algum proveito. Repare, no primeiro ponto, ver as pessoas. Segundo ponto, ouvir o que falam. E o terceiro ponto, observar e considerar o que fazem. E por refletir em mim mesmo para tirar algum proveito. Pronto. E pronto, é um bocadito a atitude de Jesus, a atitude de fundo de Jesus que o leva a agir, e que tudo isso cale bem fundo dentro de mim e de cada um de nós. O colóquio conclusivo, já vos falei um bocadinho do colóquio, não me vou repetir. E depois a avaliação da oração. E a propósito das tarefas mais nobres e das tarefas mais modestas, sem avaliação, a gente não vai a lado nenhum. Mesmo de confeccionar um simples arroz que seja, estou a ver. Portanto, e tirar, graças a esta da reflexão sobre a experiência, nós podemos ir mais longe, podemos melhorar e ir mais longe. Então, já vimos, contemplação do primeiro mistério, contemplação do segundo mistério. Neste exemplo que Inácio dá, este primeiro mistério é a encarnação, que é o centro da Anunciação, e este segundo mistério que Inácio propõe, esses números que estão aí assim a bold, é o nascimento ao Natal. E depois temos a repetição. O que é esta história da repetição? Repetir como fiz na contemplação, mas notando onde sinto mais conhecimento, consolação ou desolação. Aqueles pontos que mais me tocaram, mais mexeram comigo quando contemplei, agora vou procurar aprofundá-los na repetição. E se mexeram, se tocaram comigo, se me tocaram, é porque aí assim passa um veio de água, há um veio de metais preciosos. É através disso, precisamente, que Deus me está-me a querer dizer algo de concreto. Depois a aplicação dos sentidos, que isso é ao final do dia. Depois da oração preparatória e dos 3 preâmbulos. Primeiro ponto, ver as pessoas, isto é, exercitar a aplicação dos sentidos, os sentidos físicos. Ver as pessoas, exercitar a vista. E segundo ponto, ouvir o que falam, exercitar a audição. Pôr-me na cena, exercitar a audição. E agora Inácio troca-nos totalmente as voltas. Porque, de facto, nós no mundo de hoje valemos pelo que sabemos e pelo que fazemos. E atrás de Inácio diz que não é o muito saber que se satisfaz a alma. E agora Inácio vai dizer assim, olha, para já esquece o que fazes. Para já põe-se de lado. Mas agora Inácio quer ajudar-nos a descer ao mais fundo de nós mesmos, onde somos templo e morada de Deus. E o fazer não corresponde rigorosamente a nenhum sentido. Portanto, põe-se de lado, para já. Saltar a observar o que fazem e passar a descer ponto, a aspirar e saborear. O olfato e o gosto estão estritamente associados. E por isso, quando estamos com Covid, a comida não nos sabe a nada. E aspirar e saborear, essa frase está entre aspas, a frase que agora vou repetir.
seguir. Aspirar e saborear, e que está transcrita nas vossas folhinhas. Aspirar e saborear com o olfato e com o gosto a infinita suavidade e doçura da divindade, da alma e das suas virtudes e tudo. E tudo isso é muito bonito, é quase poético, mas como é que isso se faz? Não ficou nada. E, repare, isto aqui é para exercitarmos o olfato e o gosto. Os especialistas dizem que não dá para explicar, tens de ser tu a descobrir como é que isto se faz. Portanto, isto não vai lá com explicações, pá. Não dá para a gente cortar o bife em pedacinhos pequeninos para que sejam mais facilmente assimiláveis por ti. Não dá, pá. Tens de ser tu a descobrir. Não dá para ser um terceiro a fazer a papinha em teu favor, por ti. Olha uma coisa, eu dou sempre este exemplo. Se as aulas de condução fossem como as aulas de código, ninguém aprendia a conduzir. Tu tens que sentir o volante nas mãos, tens que sentir o manipulo da mudança na mão, os pedais nos pés. Então tens que ser tu próprio a descobrir. Enfim, portanto, os exercícios entendem também como escola de iniciação ao namoro com Deus. Portanto, não dá para fazê-lo por procuração, tens de ser tu próprio. Ninguém pode se substituir nesta aventura. Ninguém o pode fazer por ti, mesmo que lhe pagues. Pronto. Neste caso, o dinheiro não vale para nada. Então, entramos numa outra lógica, que não é a lógica do mundo. Continuando. E depois refletir em ti mesmo, para dar algum proveito. Finalmente, passar a quarto ponto. Tocar com o tato. Por exemplo, abraçar e beijar os lugares que essas pessoas pisam e onde sentam. Mas nada de abusos, nada de abusos. Eu insisto nisto. Agora, o exercitar o tato, talvez este exercício da contemplação, que tem como base, que recorre à imaginação. Abraçar e beijar os lugares que essas pessoas pisam e onde sentam. E entre os vários protagonistas centraste, sobretudo na pessoa de Jesus, eventualmente de Maria. Está claro que Inácio, enfim, esta passagem aqui é um tanto divertida. Inácio intencionalmente quis ser comedido nas palavras, mas aquilo que Inácio nos está a querer dizer é para sermos atrevidos, pronto, e para cultivarmos de facto esta proximidade, esta familiaridade com o Senhor Jesus. E depois refletir-me mesmo para ter algum proveito. Pronto, é muito interessante. A sua engenharia de formação interessa muito as sucessões matemáticas. Perceber que um texto como este, os Evangelhos, foram mastigados durante cerca de 40, 50 anos antes de serem postos por escrito. O livro de Exercícios Espirituais foi mastigado durante 34 anos, até a hora da morte. E por isso nós dizemos que este texto constitui o autógrafo de Santo Inácio, depois foi transcrito e publicado pela imprensa. Perdi-me um bocadito, mas isso é costume. Pronto. Nada do outro mundo. Então, estávamos aqui assim a falar das sucessões. E é muito interessante em retórica bíblica, ou então nos exercícios espirituais, um texto que é mastigado ao longo de tantos anos, de 40, 50 anos, ou de 34 anos, com o caso dos exercícios, as coisas estão... Um texto desses, mastigado longamente, não goza da propriedade comutativa. A ordem das parcelas não é arbitrária. As coisas estão dispostas de maneira a ajudarem-nos a fazer caminho. Eu vou-vos explicar melhor. Vocês imaginem que um amigo vosso vem de viagem, enfim, teve que tomar um avião, e vocês vão esperar no aeroporto. Pronto. Entretanto, o avião em que vem esse vosso amigo aterrou no aeroporto, desembarcou, enfim, dirigiu-se àquela sala com todos aqueles corredores móveis para levantar a sua própria bagagem e dirigiu-se para a saída. E vocês estão no hall de entrada à espera dele. A altura já está muito próximo do hall de entrada, inclusive a porta automática que dá para o hall de entrada está aberta. E tu podes ver o teu amigo que vem de viagem, à vista.
Depois o teu amigo continua a dirigir-se para a saída e a determinada altura já estão tão perto que se podem cumprimentar à distância. Audição. Eu costumo dizer, ali assim, eu vivo num centro de espiritualidade, assim numa aldeia, nos arredores de Braga. Eu costumo dizer, se ao fim da manhã ou ao fim da tarde nós passarmos na zona de refeitórios, que é contígua à cozinha, muito provavelmente podemos adivinhar qual vai ser a próxima emenda que nos vai ser servida. Pronto, já. O olfato e o gosto. E por fim, imaginem, estes dois amigos, quando chegam um junto do outro, o grande abraço que lhes dão. O tato, estou a perceber. Bem, e depois por fim, para concluir com um colóquio e avaliação desta coisa. Continuando. Este que eu vos dizia, meditação, este apêndice 1, não é? Que acabámos de ver, esta Alexo Divina, enfim, que propõe que a gente contemple, recorrendo aos sentidos físicos, é sobretudo devedora de Bernardo de Clairval, e a humanidade do Senhor, este Deus que assume a nossa condição humana, enfim, é colocado ao centro. Lexo Divina Devedora de Bernardo de Clairval. Refletir em mim mesmo, enquanto entranhar, guardar no coração tudo aquilo que vou vendo, ouvindo, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao Senhor Jesus. Tudo isso me vá reprogramando no bom sentido, para que eu me torne cada vez mais filho no Filho. E quanto mais crescer nesta intimidade com o Senhor, cada vez também me torno mais eu próprio, único e irrepetível. Porque não há nada tão respeitador do outro, na sua diferença e na sua liberdade, como o próprio amor. Como o amor genuíno. 11. O lugar de Maria nos exercícios. O primeiro mistério da vida de Jesus, que Inácio nos propõe, a fim de ser contemplado, a encarnação, do qual já vos falei, com a Anunciação ao centro. E a primeira aparição do ressuscitado é precisamente a aparição do ressuscitado à sua mãe. Uma aparição não bíblica, mas atestada por uma tradição muito antiga. As grandes graças de viragem no caminho dos exercícios estão associadas a um tríplice colóquio, por Maria a Jesus e por Jesus ao Pai. Finalmente, retomando a tradição da Igreja, para Inácio, Maria é a mãe, mas também a Igreja é a mãe. Pronto. Isso é muito significativo, não se trata apenas de uma mera coincidência. E agora, queria-vos, para recapitular um bocadinho o mês de exercícios, esta folhinha que vocês também têm convosco, este material, esta folhinha da autoria do Hermínio Rico, e acho que pode-nos ajudar a ter esta perspectiva de conjunto dos exercícios espirituais. E temos aqui assim um sistema destes coordenados. O eixo das abscissas, que tem a ver com a liberdade dos filhos. Liberdade interior ou indiferença, para Inácio, são sinónimos. A liberdade dos filhos, o eixo do X. E depois, portanto, o eixo das abscissas, depois o eixo das ordenadas. A distância entre Deus e o ser humano. Pronto. E o princípio e fundamento, o sonho, o desígnio de Deus em vista do ser humano. Enfim, fruto do pecado, o que acontece é que o ser humano se vai afastando de Deus e a vida do ser humano se vai tornando cada vez mais um inferno. E este Senhor encarna para nos resgatar, para nos ir buscar lá ao fundo, para que na sua infinita misericórdia nos vá resgatar lá ao fundo. Então este Senhor que nos salvou, que nos resgatou, relativamente a este Senhor, nós sentimos a necessidade de lhe corresponder. Daqui assim, esta tríplice pergunta: que fiz, que faço, que farei por este Cristo que me devolveu o gosto pela vida, que me rasgou um outro horizonte,
este Cristo graças ao qual posso usar toda uma outra plenitude de vida. Aqui embaixo tem o reino, enfim, a rigor, contempla-se o chamamento do Rei Temporal ajuda a contemplar a vida do Rei Eterno. E este Senhor, que não só apenas vai lá ao fundo buscar-me, arrancar-me ao pântano, vai-me buscar aos infernos, onde me deixei cair, onde me deixei atulhar, vai-me buscar, mas simultaneamente este Senhor lança-me um desafio, uma proposta incrível de emprego. E convida-me e quer precisar de mim para levar por diante o seu projeto. E então, estas duas linhas, esta linha representa-me a mim, este era o sonho de Deus, mas eu desvendo-me do sonho de Deus, caí cá para o fundo. E a partir do momento que eu começo a corresponder, estas duas linhas vão se aproximando. Então, Deus encarnou, temos a encarnação, a vida oculta e a vida pública. E aqui sim temos toda uma série de propostas, de exercícios concretos, e eventualmente depois iremos vê-los. As bandeiras, a ideia é que a gente exercita a inteligência, os binários, exercitar a vontade, graus de humildade, exercitar o amor. Pronto, os exercícios espirituais em esquema, a legenda, 4 semanas para libertar a liberdade. Libertar a liberdade? Isto parece um jogo de linguagem, uma redundância deselegante. Mas, de facto, este título tem muito a ver com um versículo da Carta de São Paulo aos Gálatas 5.1, no qual é dito: é para que sejamos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Porque a maior parte de nós não somos verdadeiramente livres, somos prisioneiros. Não é? A liberdade de muitos de nós é uma liberdade aprisionada. E, portanto, o objetivo dos exercícios é ajudar-nos a crescer nesta liberdade dos filhos de Deus. Bem, esta primeira parte tem a ver com a meditação do pecado. Esta segunda parte, eu contemplo a vida de Jesus, desde a vida oculta, a vida pública até o Domingo de Ramos. A terceira parte, eu contemplo a paixão do Senhor. E a quarta parte, eu contemplo as aparições do ressuscitado. E há aqui toda uma série de detalhes. O Hermínio é incrivelmente preciso. Enfim, se calhar, mas não vale a pena a gente. É interessante reparar como estas duas existências, a vida do Senhor e a minha vida, acabam, a partir de determinada altura, de se tornar paralelas. No fundo, se isto é a vida, se esta queda, isto aqui assim representa a meditação do pecado, a vida purgativa, a via ou vida purgativa, esta, a via ou vida iluminativa, em que me vou aproximando do Senhor, tal como uma borboleta, quando numa noite de verão se infiltra dentro de casa, começa a escrever órbitas concêntricas em torno de um candeeiro. A partir daqui assim, praticamente, estas duas linhas paralelas representam a via ou vida unitiva, a comunhão, a passar a viver desta comunhão com o Senhor. E porque passar a viver desta comunhão com o Senhor e, consequentemente, passar a viver a partir da vida da própria Santíssima Trindade. Sim, enfim, se calhar haveria muito mais que podíamos dizer, mas para o essencial, acho que o essencial foi dito. A liberdade, vamos crescendo em liberdade, e daqui decorre também uma missão no mundo. E que esse é um ponto crucial, a eleição. E vamos dedicar o terceiro encontro deste curso só a esta eleição. Se Deus é Abba, Deus não pode cair para mim, senão que eu goze de uma maior plenitude de vida, e não apenas no além, mas já no aqui e agora. E, portanto, o caminho da felicidade e da liberdade coincide com o acerto com a vontade de Deus. Então, aqui assim, procurar perceber, rezar, tentar perceber por onde é que passa a vontade de Deus a meu respeito. Bem, enfim,
etc. Acho que basicamente dissemos o essencial. Continuando. Os exercícios espirituais em esquema, 4 semanas para libertar a liberdade. Pronto, de facto é esse o objetivo dos exercícios, ajudarem-nos a sermos verdadeiramente livres. Portanto, enfim, considerar que a liberdade, reduzir a liberdade a pôr uma cozinha de 4 em 4 ou de 5 em 5 anos, lá num determinado quadradinho, enfim, é estarem a gozar connosco. Enfim, isso é uma caricatura da liberdade. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, para vivermos como filhos muito amados de Deus. E só os filhos é que são verdadeiramente livres. Só aqueles que vivem a partir desta comunhão com o Senhor e por Ele, com o Pai e o Espírito Santo, só esses é que são verdadeiramente livres. Continuando. 6 marcos para entrar ainda mais, 6 marcos para entranhar ainda mais a Cristo. Portanto, o primeiro princípio e fundamento é o sonho de Deus. Qual é o objetivo em vista do qual Deus nos cria e conserva na existência e nos procura conduzir a cada um de nós ao longo de uma história de salvação. Depois, enfim, haveria muito a dizer, não é? Se eu tivesse tempo, podia ver aqui o texto convosco, mas não vai dar mesmo, infelizmente. Depois, o reino, o chamamento do rei temporal ajuda a contemplar a vida do rei eterno. Pronto. Então, este rei, que não só este senhor dos senhores, que encarna para me ir lá buscar ao fundo, no pântano em que eu me tinha acolhado, e a minha vida eventualmente tinha-se tornado um verdadeiro inferno. Ele vem-me, este Senhor, na sua infinita misericórdia, este coração divino infinitamente grande, que vem-me buscar ao fundo e arrancar-me a minha miséria. E depois não apenas isso, e restitui-me a minha dignidade, mas quer contar comigo. Pronto. Inicialmente, Inácio usa uma imagem, refere-se a um rei poderosíssimo naquele tempo, certamente, Carlos V, e, enfim, um rei que te quer contratar e, enfim, quer precisar de ti, faz-te uma proposta de emprego incrível, de sonho, e depois aplica essa imagem ao próprio Senhor Jesus, que quer contar contigo, com a tua colaboração no projeto do reino. Depois temos as 2 bandeiras. As 2 bandeiras têm a ver a bandeira do mundo e a bandeira do reino. No fundo, o que está subjacente. São 2 projetos de felicidade. O que está subjacente à bandeira do reino são as bem-aventuranças, felizes, bem-aventurados, felizes. E depois, o que está subjacente à bandeira do mundo são as tentações de Jesus no deserto. São 2 propostas de felicidade. Uma delas claramente enganosa. E as coisas, e a felicidade de Deus é uma felicidade que não é passageira, que perdura. Pronto, não? Ao passo que a felicidade do mundo, nós podemos entrar na mais completa histeria e etc., mas passados 5 minutos o efeito já passou, e temos que voltar a participar num destes grandes espetáculos que põe as multidões ao rubro, ou temos que voltar lá à sala de chutos, ou sei lá, mas pronto. Passo que as coisas de Deus têm marca da eternidade. E portanto são 2 projetos de 2 bandeiras, cada uma delas representando um projeto de felicidade segundo o reino, segundo o mundo. O batismo, as bandeiras têm a ver com o batismo do entendimento. Como é que Nosso Senhor entende a realidade? Quais são os critérios, os valores? Quais são que presidem ao modo, que estão na base no modo como o Senhor lê a realidade? Quais são as lentes com que Jesus vê a realidade? Batizar, a ideia é que eu batizo o meu entendimento para ver a realidade como o Senhor a viu. Depois os binários, o batismo da vontade. Pronto, enfim, e há que batizar a vontade para de facto procurarmos sintonizar com a vontade de Deus. Mas de qualquer maneira o cristianismo não é apenas um voluntarismo, é muito mais do que isso. E por isso há necessidade
de passarmos posteriormente às bandeiras de humildade. Desculpem, aí tem um erro. Não é? Há que passar posteriormente às maneiras de humildade, ou graus de amor, o batismo do coração. Não é? Aquilo que nos move, reparem, se aquilo que nos move for o voluntarismo, se nós fizermos da vida um braço de ferro, caímos no pelagianismo, que é uma heresia. Para Inácio, é importante que a gente tenda à loucura por Cristo, que a gente procure crescer nessa loucura de Cristo, aquilo que nos move, de facto, seja cada vez mais este nível dos afetos pela pessoa de Jesus. E por fim, esta contemplação para alcançar amor. Eu também já disse alguma coisa acerca disto. Pronto, tomar consciência das muitas graças que eu recebo de Deus. Foi a contemplação para alcançar amor, o Pentecostes na minha vida todos os dias. São os bens da criação, os bens da redenção, os dons pessoais que fazem de ti uma pessoa única. E este Deus, diz Inácio, que não se limita a dar-te coisas, e todos nós, neste nosso mundo, tornamos especialistas nesta transação todos nós nos tornamos especialistas nestas transações mercantis e consumistas, mas Deus, consequentemente, especialistas nesta transação de coisas associadas ao mercantilismo e ao consumismo, mas Deus não se fica por aí. Há toda uma série de graças que recebemos de Deus, mas Deus não está por satisfeito enquanto não vai ao extremo de dá-se-me. Pronto. E, portanto, Deus dá-se-me. E, consequentemente, Deus habita em toda a criatura e, de um modo especial, no ser humano, diz Inácio, fazendo de nós, tomando São Paulo, templos do Espírito Santo. E a palavra-chave, e assim, a palavra, essencialmente, num primeiro momento da contemplação para alcançar amor, a palavra-chave é a graça, agora passa a ser encontro. Este encontro que se dá no mais fundo de nós mesmos, na nossa interioridade. E oxalá nós vivêssemos permanentemente a partir desse encontro, a partir dessa comunhão. Enfim, acordaríamos, podemos ter a certeza, todos os dias sairíamos da cama com toda uma outra boa disposição. E acolheríamos cada novo dia como um verdadeiro milagre, um mimo que Deus nos faz. Um presente exclusivo de Deus para cada um de nós. Mas Deus, sim, habita no ser humano, já vimos, mas Deus habita e trabalha em cada um de nós. E por isso há esperança. Deus trabalha no mundo. Deus habita e trabalha na história de cada um de nós, e Deus habita e trabalha na história do mundo, procurando levá-la a termo, na parousia, quando Jesus for tudo em todos, quando o Cristo glorioso for tudo em todos. E depois, este Deus que habita e trabalha, e se eu corresponder, colaboro com este Deus, cuja presença no mundo é dinâmica. E oxalá, o meu Pai trabalha continuamente, eu também. E oxalá nós também nos associemos ao trabalho da Santíssima Trindade em favor do mundo, de maneira a levar toda a criação e a história da humanidade a termo. Este termo que São João traduz pela imagem da Jerusalém Celeste, ou os novos céus e a nova terra. E quer este Deus que não quer levar a criação a termo sem nós, quer contar com a nossa colaboração, não nos quer infantilizar, quer que nós tenhamos parte já ativa no projeto. E daí, se o primeiro ponto da contemplação para alcançar amor é a graça, essas graças que eu permanentemente recebo de hoje. O segundo ponto é o encontro, este Deus que habita, que faz de ti templo do Espírito Santo. O terceiro ponto é a esperança, este Deus que trabalha na tua vida, portanto não desesperas, habita e trabalha. E o quarto ponto, a diafania, é colaborar para que Deus possa, através de ti, passar para o mundo. Pronto. Para que tu, colaborando com Deus, essa vida em Deus possa passar através de ti para o mundo. Depois, agora procurando ser mais rápido, é muito interessante, se vocês forem aqui assim, este livrinho dos exercícios espirituais, os exercícios, a quarta semana,
é a última semana dos exercícios, conclui com a contemplação para alcançar amor, que eu acabei de explicar agora. Se vocês estiveram com atenção àquilo que eu expliquei, no fundo a contemplação para alcançar amor não é outra coisa senão o Pentecostes na tua vida todos os dias. A quarta semana conclui com a contemplação para alcançar amor e com os modos de orar muito simples, que fazem lembrar a quarta morada de Santa Teresa. É uma oração de grande intimidade que não precisa de muito palavreado. É interessante que há vários santos da Companhia de Jesus, gente com muito empenhados a nível apostólico, que simultaneamente têm uma vida espiritual de grande simplicidade, com poucas palavras, pouco paleio, mas muita comunhão. Pronto. Esses modos de orar, é isso que eu aí digo. Nesse segundo ponto, enfim, daquilo que está previsto para esta primeira para a sessão de hoje, a oração de quietude, pronto, Inácio refere-se muito a esta quietude, o testemunho da misericórdia no meio do mundo. Contemplação para alcançar amor e modos de orar, no final da quarta semana. A hora de oração tende para o colóquio, já vimos, este colóquio final, em que somos convidados a conversar com Deus, como um amigo fala com outro amigo, ou serve com o seu Senhor. O dia da oração tende para a aplicação dos sentidos, também vimos aqui assim. E os exercícios espirituais como um todo, o mês de exercícios, tendem para os modos de orar, para esta oração muito simples. Então, aprendi com um colega, goês, Herbert Alfonso, citado nas vossas folhinhas, e refere-se a 5 tipos básicos de oração. Oração vocal, a meditação, memória, diligência, vontade, aplicadas a uma página dos Evangelhos, a contemplação, que é exercitar a imaginação, procurando tornar-te presente à cena, recuares 2000 anos no templo e colocares-te lá no meio dos discípulos e das discípulas de Jesus e aprenderes diretamente do Mestre. A contemplação vai se tornando cada vez mais afetuosa até desembocar na oração de simplicidade e de mera presença. Esta que é a oração, a verdadeira oração, por assim dizer, em que já não somos nós que rezamos, é Deus que reza em nós. Aqui entramos verdadeiramente na oração dos místicos. Pronto, já não é aquela oração voluntariosa, não. É como diz o Padre Vasco, é Deus que age, é Deus que reza em nós. Pronto. Enfim, haveria muita coisa a dizer. Depois, seguindo as vossas folhinhas, entrar na contemplação, ora de joelhos, ora prostrado em terra, ora deitado de rosto para cima, ora sentado, ora de pé, andando sempre a buscar o que quero. Advertiremos em 2 coisas. A primeira é que se acho o que quero de joelhos, não passarei adiante. E se prostrar do mesmo modo. A segunda, que no ponto em que achar o que quero, aí repousarei, sem ter ânsia de passar adiante, até que me satisfaça. Este não passarei adiante, no fundo, procura preparar-nos e nos conduzindo essa oração de simplicidade e presença, essa oração contemplativa, mística, em que já não somos tanto nós a rezar, mas é Deus que reza em nós. Não passaria adiante. Este passar do registro quantitativo ao registro qualitativo. Passar do cronos ao kairos. Do tempo dos relógios ao tempo de plenitude. Pronto, já. Porque não passaria adiante. Nós também, muitas vezes, enfim, esta tentação de reduzir também a espiritualidade a uma espécie de um supermercado e um self-service, onde nós nos tornamos consumistas insaciáveis. Aqui assim não passaria adiante. Enfim, e o Senhor preenche-me totalmente, não preciso de mais nada, isto não vai lá com reflexões, com pontos, com muita especulação, não. Só Ele. E a comunhão, a intimidade, a familiaridade que Ele me oferece é que me preenche. Continuando na vossa folhinha, quando seguir a vossa folhinha, se a pessoa que contempla o Pai Nosso achar numa palavra ou em 2 boa matéria para pensar e gosto e consolação, não se preocupe com passar adiante, ainda que se acabe a hora naquilo que acha. Inácio admite que o indivíduo possa permanecer toda uma hora de oração, nutrindo-se apenas 1 ou 2 palavras do Pai Nosso. Isto é que é a verdadeira oração. Inácio, progressivamente, quer-nos conduzir aqui, sim, esta oração de passividade, de grande intimidade. É isso que é graças a essa oração que nos permite abastecermos a nível da energia, da criatividade,
maneira a termos outra capacidade de resposta no anúncio da Boa Nova. E eu gosto muito do Padre Raul, para percebermos melhor este exemplo do Padre Raul, para percebermos melhor o que é que significa esta oração de simplicidade e presença. O Padre Raul estava em Hiroshima, era um jesuíta que estava em Hiroshima quando rebentou a primeira bomba atómica. A comunidade jesuíta estava situada na periferia de Hiroshima, por isso não foi muito afetada. E quando rebentou a bomba atómica às 8h10, 8h15 da manhã, o Padre Raul tinha rezado 2 horas e tinha celebrado missa. Ele tinha sido um brilhante aluno de medicina e, inclusive, ele, enfim, interrompeu o curso para entrar na Companhia de Jesus. Mas ele tinha sido um brilhante aluno de medicina, tinha ganho o prémio do melhor aluno, em detrimento de um colega que mais tarde veio ganhar o Nobel. Rebentou a bomba, ele mudou, estava a acabar de rezar e celebrar a missa, mudou totalmente de atitude. Então, improvisou uma enfermaria no noviciado, ele era mestre de noviços, improvisou uma enfermaria para acolher 150 feridos no noviciado da Companhia de Jesus, e durante toda uma série de dias consecutivos bastava-se com uma única hora de sono por noite. Pronto, já é interessante. E isto a propósito da oração de simplicidade e de mera presença, uma história que ele conta no final da sua vida aos noviços portugueses, é muito curioso. É uma catecúmena japonesa, mas que frequentemente entrava na igreja dos jesuítas. Entrava pela igreja adentro e ia-se colocar lá à frente, dentro do sacrário. E ficava, reparem que era uma catecúmena, nem sequer tinha sido batizada. Uma vez o Padre Rupp arranjou maneira de se cruzar com ela à saída e começou a querer tirar naves da púlgara. E perguntou-lhe, começou a bombardeá-la de perguntas: o que é que tu fazes tanto tempo ali diante do Santíssimo? Isto repete-se quase que diariamente. E ele: o que é que eu faço? Eu não faço nada. E o Padre Rupp voltou à cara: não fazes nada? É possível estar tanto tempo sem fazer nada? Ela, muito atrapalhada, os católicos japoneses, que eram a minoria, tinham um grande carinho, uma grande estima por Padre Rupp, tinham na conta de um grande mestre espiritual. Por fim, cada vez mais atrapalhado, conseguiu balbuciar uma sua resposta: sim, eu não faço nada, eu apenas estou. Pronto, é engraçado. E de facto, através desta história concreta que se passou com o Padre Rupp estava a querer partilhar com os noviços portugueses, enfim, já no final do seu generalato, estava a querer partilhar com os noviços portugueses a preciosidade que era a sua vida espiritual. Indiretamente partilhava o tesouro que era a sua vida espiritual com os noviços portugueses. Prontos. Pois, reparar esta coisa, este ponto, a oração de quietude, o testemunho da misericórdia no meio do mundo. E o que é que caracteriza o ressuscitado nas aparições, na quarta semana, em que contemplamos as aparições do ressuscitado? Diz Inácio que o que caracteriza o ressuscitado nas aparições é o ofício de consolar. E, portanto, nós que nos dizemos discípulos de Jesus, essa também tem que ser a nossa especialidade. O exercício do ofício de consolar. Vivemos na era da especialização. Enfim, isso é o que caracteriza o ressuscitado, é isso que também nos tem que caracterizar a nós. Pronto. E este ofício, o exercitarmos este ofício, o mundo de hoje, mais do que nunca, está necessitado de consolação. E depois também retomando aqui essa contemplação para alcançar amor, e aquilo que eu disse de epifania, este ser epifania de Deus, esta transparência, graças à qual Deus pode passar através de cada pode passar através de nós para o mundo. E a ideia. Então Inácio refere também uma sucessão, no final da contemplação para alcançar amor, Inácio recorre a uma sucessão. E diz ele, o ideal, se tu viveres acolhendo os dons que vêm de cima, do alto, se tu viveres da comunhão com Deus, podes ser líder no mundo ao jeito de Jesus. Podes ser justiça de Deus no meio do nosso mundo, tão carente de justiça, tão necessitado de justiça, que clama aos céus por justiça. Se tu vives acolhendo os dons do que vem de cima, se vives da comunhão com o Senhor, podes ser bondade de Deus no meio do mundo. Porque me chamas bom, só Deus é bom. Sim,
Mas se tu vives esta comunhão, podes ser reflexo da bondade de Deus, onde te encontras, onde vives. Podes ser piedade de Deus no meio do mundo, podes ser misericórdia de Deus no meio do mundo. Portanto, é interessante, isto que eu vos dizia, os exercícios constituem uma escola de misericórdia. E o que se espera, o que se pretende, como é que é interessante, como é que Inácio, os exercícios e os evangelhos vão procurar reconfigurar-nos ao jeito de Jesus e do ressuscitado, nomeadamente fazendo nós também especialistas neste ofício de consolar e no testemunho da misericórdia. Bom, da experiência de Pentecostes na tua vida cotidiana, um terceiro e último ponto, para acabar. Pronto. Eu não sei se ainda tenho 5 minutos ou não. Então, há aqui um texto muito curioso que eu queria partilhar convosco. Enfim, é o texto de iluminação. E quero ler este texto, ver se acabo em 5 minutos. Então, o texto de autobiografia. Uma vez ia Inácio, por sua devoção, a uma igreja que estava a pouco mais de 1 milha de Manresa, uma pequena cidade medieval, na Catalunha. E então Inácio ia a uma igreja nos arredores desta pequena cidade medieval de Manresa. A igreja, creio que se chama São Paulo. E o caminho vai junto ao rio. Indo assim, nas suas devoções, sentou-se um pouco, virado para o rio que corria fundo. E, estando ali sentado, começaram a abrir-se-lhe os olhos do entendimento. E não que visse alguma coisa, senão entendendo e conhecendo muitas coisas, tanto de coisas espirituais, como de coisas da fé e das letras. Inácio abriu-se aqui assim, abriu-se a Inácio aqui um novo horizonte, que integra todas as realidades. Tudo aquilo que diz respeito à espiritualidade, aquilo que diz respeito à teologia, aquilo que diz respeito às outras coisas, às outras ciências. E isto com uma ilustração, com uma iluminação tão grande, que todas as coisas lhe pareciam novas. E não se podem declarar os particulares que então entendeu, ainda que foram muitos, senão que recebeu uma grande claridade no entendimento, de tal modo que em todo o decurso da sua vida, até aos 62 anos, 1 ano ou 2 antes de morrer, corrigindo todas as ajudas recebidas de Deus e todas as coisas que soube, ainda que ajude todas, não lhe parece ter alcançado tanto como daquela só vez. Nisto, ficou com o entendimento de tal modo ilustrado, iluminado, que lhe parecia como se fosse outro homem, o homem novo, ou mulher nova de que fala São Paulo, o homem interior de que fala São Pedro. E tivesse outro entendimento diferente do que tinha antes. O homem novo vê todas as coisas como novas. Aqui claramente, enfim, esta experiência tem muito de Pentecostes. Diz Inácio que foi graças a esta experiência que ele começou a escrever o livrinho dos exercícios. Isto para dizer o quê? Que esta experiência e aquilo que Inácio lhe foi dado a perceber graças a esta experiência, ele diz que aprendeu mais numa fração de segundo do que durante todo o resto da vida dele. Este texto que eu poderia ler. Ele teve o privilégio de estudar na Universidade de Paris, que era a universidade mais famosa do seu tempo. Enfim, este janelão que se lhe abriu, este novo horizonte que se lhe rasgou, há aqui uma verdadeira Páscoa. Está na base, na redação do livrinho dos exercícios espirituais, que começa com o princípio e fundamento e conclui com a contemplação para alcançar amor. Portanto, Inácio, de facto, quis verbalizar, na medida em que as palavras o permitem dizer e captar, essa iluminação, traduzi-la em palavras, no texto do princípio e fundamento, ou no texto da contemplação para alcançar amor. A experiência de Pentecostes na tua vida cotidiana. O que é que isso significa? Que implicações é que isso poderia trazer e trará, se de facto se dispuseres verdadeiramente a acolher esta vida nova que o Senhor te quer comunicar. Então, despeço-me de vocês e